Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a parte 4 de medidas de dispersão. Vamos falar do coeficiente de variação. O coeficiente de variação de Pearson, ele é dado como o CV. Ele é uma medida relativa de dispersão que relaciona o desvio padrão amostral com a média aritmética. Isso é, o coeficiente de variação representa a porcentagem que é o desvio padrão da média aritmética, tá? Por isso, ela é multiplicada por 100 para ser dada em porcentagem. Tá ali na formulinha dela, ela é o desvio padrão amostral dividido pela média da amostra vezes 100 para ela ser dada em porcentagem, tá bom? E aí a gente tem uma regra empírica, né, para a gente interpretar esse coeficiente de variação. Se o CV for menor que 15%, ou se ele estiver entre 15% e 30%, ou maior que 30%, ele representa uma baixa elevada ou média dispersão dos dados. E aí a gente tem que, quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogênea será a nossa distribuição dos dados. Vou imaginar duas turmas, a turma A e a turma B. Vamos supor que eles fizeram uma prova e aí a turma A teve média 7 com desvio padrão igual a 1 e a turma B média 8 com desvio padrão igual a 1,5. Vamos calcular o coeficiente de variação das duas turmas. Então, o CV, coeficiente de variação da turma A, vai ser desvio padrão dividido pela média vezes 100 para ser dado em porcentagem. Isso dá 14,29% aproximadamente. O coeficiente de variação CV da turma B, também desvio padrão dividido pela média vezes 100, que dá 18,75%. Em comparação às duas, o CV, né, da turma B é maior que o coeficiente de variação da turma A. Significa que a variação relativa da turma B é maior que da turma A, ok? Se a gente for fazer aquela comparação, aquela classificação, na verdade, o coeficiente de variação da turma A é menor que 15, então é considerado uma baixa variação. E o coeficiente de variação da turma B é 18,75, que fica entre 15% e 30%, considerado uma média variação. O engenheiro tem uma máquina que produz um certo tipo de peça. E essa máquina, ela tem 3 velocidades possíveis, uma mais lenta, uma intermediária e uma mais rápida. E ele quer verificar qual dessas velocidades, né, resultaria numa produção de peças boas mais constantes. Então, o que ele tem que fazer? Tá? Durante 1 hora, ele colocou essa máquina para produzir em cada uma das 3 velocidades. E aí obteve os seguintes resultados, tá? As quantidades médias por minutos de peças boas com seus respectivos desvios padrões para cada uma das velocidades, tá bom? Então, o que a gente tem que verificar agora? Vou calcular o coeficiente de variação para cada uma delas. O CV de 1 é 17 sobre 86 vezes 100 para ser dado em porcentagem, que dá 19,77%. O coeficiente de variação da velocidade 2, desvio padrão dividido pela média vezes 100, deu 23,77%. E coeficiente de variação da velocidade 3, desvio padrão dividido pela média vezes o 100, que dá 21,71%. Então, qual das máquinas ou qual das velocidades ele deve utilizar para
ter uma produção de peças boas mais constantes. A que tiver o menor coeficiente de variação, a menor variação, que no caso você teria que utilizar a velocidade 1, que tem menor coeficiente de variação. Vamos supor que numa indústria de carros, um funcionário queria verificar ou fazer o controle de qualidade. E aí ele pegou uma amostra com 41 carros e foi observando a quantidade de defeitos que ele encontrou nesses 41 carros. E aí o que ele encontrou foram esses dados aqui da tabela. 16 carros não tiveram nenhum defeito, 10 carros um defeito só, 3 carros tiveram 4 defeitos. Só observando esses dados, a gente já percebe que tem uma variação grande, ó, 16 carros tiveram 0 defeitos, só 3 carros tiveram 4 defeitos. Mas a gente pode numericamente evidenciar isso com as medidas da estatística. Se a gente calcular a média e o desvio padrão, a gente vai obter uma média de 1,2195, a média de defeitos por carro, com um desvio padrão de 1,275. Apesar desses valores serem próximos, tá, da média do desvio padrão, esse desvio padrão comparado com a média, ele é muito, muito grande. E aí, o que vai me dizer isso? O coeficiente de variação. Se eu fizer o coeficiente de variação desses dados, olha o valor que deu, 104,55%. É muito alto. Lembra daquela classificação inicial? Se fosse maior que 30% já era considerada elevada. De 30 para 104, quão elevada é, ou seja, o quão grande é essa variabilidade, tá? Apesar de numericamente eles terem valores próximos, tá? Isso indica também que só a média ela não é suficiente para mim observar o comportamento desses dados. Então, a gente precisa de outras medidas, como as medidas de dispersão, para a gente analisar melhor o todo ou o que a gente quer responder ou saber. Por hoje é só, pessoal. Não deixem de assistirem as aulas anteriores e as próximas videoaulas. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula.